economês, Perfeito. uma questão que me chamou muito a atenção, alguns amigos estavam me explicando. Os Estados Unidos, do Trump, agora estou pensando em Trump só no segundo mandato, esquecendo o primeiro, só no segundo mandato. Ele chegou com uma dívida danada e ele precisa resolver essa dívida, até fizeram um cálculo, né? Que ele tem 4 anos de mandato, ele precisaria resolver isso em 1 ano e meio, senão ele vai continuar. Os credores, né? Quem é dono dessa dívida, para quem os Estados Unidos estão devendo, vão começar a cobrar esse negócio e ele não vai mais conseguir governar direito. Sim. No final do segundo mandato dele. Então ele tem pressa, por isso que ele fez um monte de ações que, honestamente, eu considerei estabanadas. Este é o termo técnico mais correto, ou seja, começar a colocar sanção no Brasil, sanção não sei onde, sanção no Vietnã, sanção na China, etc. Perfeito. Ele precisa resolver esta dívida, então, com uma certa pressa, para tentar dar uma equalizada. Falar assim, nossa dívida agora vai chegar perto do PIB e aí a gente manda na nossa própria economia. Perfeito. Porque até o presente momento os Estados Unidos não mandam na própria economia. Perfeito. Por isso que a gente teve, né, tarifaço no Brasil, tarifaço não sei onde, vamos modificar um pouco o tabuleiro. É aqui que eu quero uma explicação, é técnica, mais humana, né? Ou seja, o segundo mandato do Trump ele não tem nada a ver com o primeiro, mas nada a ver. Sim. Parece serem 2 presidentes que não se conheciam. Perfeito. Né? Um do outro. Esse tarifaço aí, que afetou inclusive o Brasil, mas assim, começou principalmente com a China. Perfeito. Acabou chegando no Brasil. O que o Trump quer com isso? Explica pra gente, assim, um termo mais humano possível. Sabe quando você pergunta pro ChatGPT? Me explica como se eu fosse uma criança de 12 anos. Explica pra gente o que tá na cabeça do Trump que a gente não entende. Perfeito. Primeiro, existe um problema estrutural na economia americana e no dólar que se chama dilema de Triffin, que é o quê? A economia que tem a moeda forte no mundo, aquela economia, aquele país que é o emissor da moeda, em que as dívidas do mundo são emitidas naquela moeda, ele tem tudo para ter uma balança comercial negativa. Porque todo mundo vai tentar ser mercantilista com ele. Todo mundo quer a moeda dele, porque é a moeda... É a moeda forte. Então, todo mundo vai tentar ter superávit comercial para poder ter a moeda dele. Então, o mundo estava funcionando da seguinte maneira. Os Estados Unidos imprimem a moeda, fazem os serviços, tinha moeda forte. O chinês vendia produtos para os Estados Unidos, tinha o superávit e com o dinheiro do superávit comprava a própria dívida americana. O problema é que o dilema de Triffin faz com que a moeda fique cada vez mais forte e o país cada vez mais fraco. Ou seja, dólar forte, curiosamente, gera um país... Uma economia fraca, porque o déficit vai ficar negativo, o poder de compra interna é muito grande, problema de mão de obra, problema de inflação, de uma série de coisas. Ou seja, eles têm o dinheiro circulando, mas eles não têm... Os produtos, por exemplo, não são mais americanos. Você chegar lá, só tem carro chinês. Isso, e a economia com déficit muito grande, o país com déficit comercial muito grande, então vai perdendo reservas, perde competitividade industrial, porque não consegue exportar, porque a moeda dele é muito, muito forte. Tudo então, muito caro dos Estados Unidos. Essa queda do dólar está sendo muito positiva para os Estados Unidos. As pessoas acham que a queda do dólar é o fim do dólar e é ruim para a economia mundial. Não. O ruim para a economia mundial é uma alta do dólar. Porque a alta do dólar é que faz faltar dólar e ter a crise de liquidez. Então, enquanto o dólar estiver caindo, não tem problema. O que o Trump percebeu era o seguinte: eu estou financiando o meu inimigo para que ele se arme contra mim. É isso que eu estava fazendo. Na hora que eu deixo o cara ter $1 trilhão de balança comercial positiva e eu tenho $1 trilhão de balança comercial negativa todo ano eu estou financiando a China para ela se armar contra mim e me invadir. Então, chega uma hora que não é mais a lógica econômica liberal de que há tarifa zero e livre comércio. O livre comércio serve quando você tem uma simetria. Então, eu não cobro tarifa de você, você não cobra tarifa de mim. Funciona muito bem, ou dentro de um país. Agora, se o país que é o mercantilista, com quem você faz negócio, tem tarifa contra você, você não tem tarifa contra ele, então você é um otário.
porque você está permitindo o cara fazer receita com a tua importação. Ele até importa de você algumas coisas, mas com aquilo ali ele tem benefícios, né? Então, o Trump fez um estudo durante os anos que ele ficou fora do governo, chamou teóricos, ideólogos e montou um think tank lá, o estudo lá, como é que chama? Vou lembrar lá o nome do think tank lá, eu vou lembrar. E aí eles fizeram esse plano 2025, em que existe essa cobrança de tarifa quando há um desequilíbrio entre as relações comerciais de tarifa. Então, por exemplo, o Brasil cobra tarifas altíssimas, muito mais altas do que agora o Trump colocou no Brasil. Posso fazer só um parêntese rápido? Eu conversei com alguns amigos que eles trabalham fazendo análise do comércio exterior do Brasil. Perfeito. Quando veio a primeira tarifa sobre o Brasil, que foi aquela... Na verdade, foi uma ameaça, né? Tipo, eu vou colocar 10%. E ainda não tinham oficializado. Aí meus amigos olharam e falaram assim, cara, como assim 10% do Brasil? Barato. Eu tenho certeza que o cara olhou para o nosso processo tarifário, olharam e falaram assim, cara, não dá para entender nada desse negócio. Sim. Joga 10% aí que eu não quero ler. Depois, na hora que apareceu, eles falaram assim, cara, mas assim, o produto brasileiro, o produto americano no Brasil... Ele geralmente recebe já uns 60% de imposto antes de chegar no Brasil. Quer dizer, não faz o menor sentido essa tarifa. Não faz. Então, na verdade, a gente que nos anos 90 era neoliberal, depois virou liberal, aí tá indo, tá aprendendo que não é livre comércio a qualquer custo, não é governo, zero governo, não é vender todas as empresas a qualquer preço. A gente está aprendendo que, sim, os valores do liberalismo são essenciais, são fundamentais, mas eles têm que ter uma estratégia a palavra que está na moda é soberania, né? Por exemplo, que é muito importante. Então, dá para entender o que o Trump está fazendo, e eu acho que quando você vê em perspectiva, né, todas as frentes de trabalho que ele abriu, né, e como as coisas estão se amarrando e fechando, e os acordos, eu acho que ele está tendo bastante êxito no final das contas, é o que eu enxergo. E eu já via isso e estou vendo que as coisas estão convergindo cada vez mais para isso, né? Por exemplo, a América Latina, aí, se ele consegue resolver a questão da Venezuela, por exemplo, já é o castelo de cartas já começa a ruir, né? Quer dizer, já é uma peça para cercar o processo todo que eles estão imaginando.